Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o vereador de Rio Branco, Roberto Duarte, do MDB. Vereador que tem sido um dos mais produtivos da atual legislatura, já apresentou inúmeros projetos de lei, indicações. Vamos falar um pouco do mandato, falar também de questões polêmicas, os próprios projetos de lei polêmicos que o vereador apresenta. Alguns são aprovados pela Câmara, mas são vetados pelo prefeito. Vamos falar disso. Falar também do racha na oposição protagonizado pelo partido do vereador, o MDB. Como é que está a situação, qual é a posição dele? Daqui a pouco eu converso com o vereador Roberto Duarte. Antes de chamá-lo, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, a maior cooperativa do Acre, que gera trabalho e renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista, conosco o vereador Roberto Duarte do MDB. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Rogério. Desejo a todos também uma boa tarde e desde já quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui batendo um papo com você e com toda a nossa população. Muito obrigado. Vereador, eu quero começar com esse projeto de lei que o senhor apresentou na Câmara recentemente, que está dando tanta polêmica, que é o projeto que obriga as obras públicas do município serem asseguradas por uma empresa de seguros, né? Uma seguradora. Como é que vai funcionar isso? Rogério, a gente apresentou essa semana um projeto que nós denominamos como um projeto de seguro anticorrupção. Esse projeto foi apresentado inicialmente no estado de São Paulo pelo vereador Fernando Holliday. E nós trouxemos de lá a ideia e apresentamos aqui no município de Rio Branco. Consta no seguinte sentido: nós vamos contratar para toda a obra pública um seguro para que ele se mantenha a qualidade daquela obra. Eu posso citar um exemplo aqui para você que aconteceu essa semana. Uma obra foi inaugurada pela prefeitura, pelo município de Rio Branco, e em 2 dias já tinha buraco, aqui na Avenida Brasil, bem próximo à Oca. Né? Então, aquela obra ali, quem é que vai pagar os prejuízos? Somos nós, contribuintes. Mas esse seguro não vai encarecer as obras, vereador? Veja bem, ele poderia até encarecer, mas eu acredito que não. Toda obra, normalmente acontece um superfaturamento, acontece um atraso, e nós temos casos aí na Operação Lava Jato. No caso da Odebrecht, por exemplo, fazia obras superfaturadas. Uma obra de R$500 mil, ela era cobrada dos cofres públicos R$1,5 milhão. Se gastava ali para economizar, usando material de péssima qualidade, fazendo uma péssima obra para economizar, e aí depois, no final, essas empresas dividiam dinheiro com políticos. Pois é, vereador, tem até a imagem aí da obra que o senhor citou, a produção Perfeito. Pode colocar, olha aí. Olha aí. Pois é, a seguradora... Essa obra aí custou R$1,4 milhão, teve mais de 5 aditivos, e olha como é que ela se encontra depois de 2 dias de inaugurada. Mas uma seguradora, ela vende o serviço com base nas circunstâncias, ou seja, quanto maior o risco, mais caro. E todo mundo sabe que obra pública, como o senhor falou, quase todas elas são superfaturadas, têm aditivos e são de péssima qualidade. Perfeito. Então um seguro desse vai ser no mínimo uns 10% do valor da obra. Não mesmo, sabe por quê? Eu acredito que não seja tudo isso. Por que acontece? As seguradoras vão primeiro se garantir que a empresa tenha condições de executar uma obra com qualidade. Vai garantir que essa obra também não seja superfaturada. Por quê? Porque se a obra custa R$500 mil e a gente está pagando R$1,5 milhão, a seguradora não vai querer segurar essa obra por R$1,5 milhão, ela vai querer segurar pelos R$500 mil. E ela vai ver se a empresa tem condições realmente de fazer essa obra com qualidade. Ela se torna mais uma fiscalizadora. Vendo por esse lado até que faz sentido. Aliás, as empresas seguradoras devem ter interesse nesse mercado, não? O senhor chegou a ser acusado até de estar fazendo lobby para elas. Justamente, um colega vereador, me reservo até o direito de citar o nome do cidadão, ele foi dizer que eu estaria fazendo lobby com as seguradoras. Coisa que não é verdade, ele mentiu, ele faltou com a verdade.
uma vez que eu trouxe esse projeto do Estado de São Paulo e falei isso lá na Câmara Municipal no dia que eu apresentei. E o vereador, infelizmente, mesmo não lendo o projeto, não conhecendo do projeto, foi falar asneiras à nossa imprensa, infelizmente. Mas a gente quer construir, a gente quer buscar o melhor para o nosso município. Vereador, o senhor tem apresentado vários projetos de lei e alguns são aprovados, alguns viram lei, mas alguns mesmo em sendo aprovados pela Câmara, quando chega no Executivo, o prefeito veta. E aí o veto volta para ser apreciado e os vereadores acabam mudando o voto, enfim, prevalece a vontade do Executivo. Como é que o senhor se sente nessa situação? Veja bem, os projetos que o vereador Roberto Duarte apresenta na Câmara Municipal de Rio Branco são em prol da nossa população. Quando o Executivo, o prefeito, veta algum projeto de lei nosso, e esse ano ele já vetou 3 que foram aprovados no final do ano passado, 2 por unanimidade e 1 pela maioria dos votos. Ele vetou todos eles. A gente conseguiu derrubar o veto, que beneficia os portadores de necessidade física, os que têm mobilidade reduzida, que eles podem agora embarcar e desembarcar fora do local do ponto obrigatório de ônibus, trazendo mais comodidade para essas pessoas necessitadas. Nós conseguimos derrubar, o prefeito vetou integralmente esse projeto, sem apresentar nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade do projeto, e nós conseguimos derrubar esse veto por 9-3, graças a Deus. E outros 2 foram vetados e, infelizmente, a Câmara Municipal manteve os vetos. Com relação ao botão de emergência nos ônibus, que traria mais segurança para os usuários e até mesmo para os trabalhadores de transporte público. E o outro com relação ao transporte público, e o outro foi com relação... Tem o que o senhor tem debatido, com relação ao preço da passagem, para que a Câmara volte a ter a prerrogativa de entrar nesse debate. Como é que está essa questão? Perfeito. Isso aí foi uma emenda à lei orgânica do município, que nós apresentamos no início desse ano, para que a gente possa discutir novamente sobre a tarifa do transporte público do município de Rio Branco, lá na Câmara Municipal, que é o órgão competente para discutir a tarifa do transporte coletivo. Nós, como vereadores, somos os representantes da população. Então nós devemos discutir e votar favorável ou não ao reajuste da passagem de ônibus. Nos tiraram essa prerrogativa o ano passado, mas agora, esse ano, nós estamos fazendo uma emenda à lei orgânica do município para trazer novamente essa discussão para a Câmara Municipal de Vereadores. O senhor falou ainda há pouco de legalidade, de constitucionalidade. Alguns projetos carecem de um parecer jurídico, seja das comissões ou da procuradoria, e às vezes esse parecer é favorável, mas quando vai para o aspecto político, aí cada vereador tem a sua consciência, a sua convicção, e muitas vezes isso de nada adianta. Como é que o senhor avalia, sendo um advogado, vendo por esse prisma? Eu vejo que a Casa Legislativa, ela tem que ver, primeira coisa, se o projeto de lei ele é legal e se ele é constitucional. Em sendo, e se ele beneficia a nossa população, ele tem que ser aprovado independentemente do tema. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Nós agora apresentamos um projeto de lei para trazer novamente, um projeto de lei que faz uma emenda a uma lei municipal, a Lei Municipal 332 de 1982, que traz de volta os cobradores de ônibus para o transporte público municipal. Nós tivemos ali um parecer técnico jurídico assinado por 3 procuradores da casa, dizendo que esse projeto ele é legal e ele é constitucional. E a nossa população pede, clama pelo retorno dos cobradores de transporte coletivo de Rio Branco. Então agora vai depender do parecer da comissão, que esse é um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, é um parecer político, e infelizmente o relator do processo vai com certeza buscar alguma ilegalidade ou alguma inconstitucionalidade, porque ele é o líder do prefeito na casa, né? Então ele não quer a aprovação desse projeto, e vai dar esse parecer contrário ao retorno dos cobradores de ônibus. Mas nós vamos levar para o debate lá no plenário da casa e levar para a votação a legalidade, a constitucionalidade e a necessidade do retorno desses cobradores para os transportes coletivos de Rio Branco. Vereador, o senhor é um vereador de oposição, muito atuante, mas é um lugar um tanto quanto confortável estar na oposição, porque aí você pode atacar e atirar para todo lado, enfim. Sabe-se que a Prefeitura de Rio Branco enfrenta uma crise financeira, assim como o governo, assim como o país, e isso tem impactos diretos na gestão pública. Como é que o senhor avalia por esse prisma? Porque vereadores de oposição apresentam projetos, indicações que chegam aos milhares, e a Prefeitura não
acompanha essa demanda, obviamente é impossível. Um dos quesitos que são colocados como argumento para a prefeitura não dar conta é a crise financeira. E aí? Perfeito. É ótima a sua colocação. Olha só, hoje nós temos aqui vários problemas na ordem infraestrutural do município de Rio Branco. Nós temos uma cidade esburacada, nós temos uma cidade que está muito suja, nós temos uma cidade com falta de iluminação pública, nós temos uma cidade com uma série de problemas. Esses problemas vêm ao longo dos anos. Por que que as desculpas hoje são a crise? Por que que não houveram obras de boas qualidades lá atrás e que hoje não haveria necessidade de tantas indicações por parte dos vereadores? Hoje, por exemplo, eu tenho na Câmara Municipal de Rio Branco mais de 7.000 proposições, buscando melhorias para os bairros do nosso município. Mas a justificativa, como você bem disse agora, é a falta de recurso e muita promessa. E aí eu posso lhe dizer, em 2012, o prefeito atual de Rio Branco prometeu aos munícipes que implementaria a Guarda Municipal. Não o fez no seu primeiro mandato. No seu segundo mandato, ele prometeu novamente, não satisfeito, já em ter prometido em 2012, prometeu em 2016 novamente, que implementaria a Guarda Municipal. Se ele sabe que não tem dinheiro, que não existia orçamento para isso, por que fez a promessa e iludiu a nossa população? Se prometeu, tem que cumprir. Que deu o jeito dele dentro do orçamento que ele tem. Que se o senhor, o seu partido, enfim, se a bancada de oposição estivesse no executivo, seria diferente? Olha, eu posso responder por mim, Rogério. Eu nunca faria à minha população uma proposta mirabolante e aquela teratológica que nós não temos como cumprir. Eu, se tivesse feito um plano de governo para trabalhar no executivo, faria um plano de governo enxuto, exequível, dentro da programação do orçamento do município. Vereador, falando de política, o seu partido, o MDB, se afastou da coligação do senador Gladson Cameli, que deve disputar o governo esse ano, e a questão ainda está meio que em aberto, né? Tem uma reunião prevista para esta sexta-feira, mas a gente ouve versões desencontradas de que o PMDB vai voltar, de que não, o racha é para valer. O que é que o senhor pensa disso? Veja bem, eu penso que nós temos um candidato ao governo, né, um pré-candidato ao governo, que é o senador Gladson Cameli, que é um senador que está preparado, foi eleito com mais de 211 mil votos ao Senado da República, tem feito um bom mandato, tem trazido recursos ao nosso estado, está aí em franca recuperação da BR-364, né, dando total condições de trafegabilidade até o município de Cruzeiro do Sul, e o seu nome está posto como pré-candidato. Eu penso que nós deveríamos acompanhar o senador Gladson Cameli, mas isso é uma decisão partidária. Isso é uma decisão do meu partido, do MDB, quando fala do qual assim, eu vou acompanhá-lo. É uma decisão partidária. É quem que decide? É a executiva, junto com todos, eu entendo que todos os vereadores, todos os prefeitos, todos os presidentes de partidos das municipais. Faz uma votação, quem é contra, quem é a favor, não, nós a maioria vamos ouvir vence? todo mundo. Não, eu acho que não chega a ser uma votação, mas eu acho que a gente tem que ouvir a opinião lá dos rincões do Acre. Nós temos que saber o que pensa o pessoal lá do Juruá, lá do Alto Acre, lá do Purus, daqui de Rio Branco, para a gente tomar um posicionamento definitivo com relação a tudo isso. Mas eu vejo que isso faz parte da democracia. A oposição ela é muito democrática, ela não impõe candidaturas. Então isso nos deixa muito tranquilo de debatermos a exaustão para buscar o que é melhor para a nossa população e para o nosso estado. Deputado, a propósito, deputado não, vereador. Eu recebo. A propósito, o senhor já disse que é pré-candidato a deputado, Justamente. Portanto, pode até vir a ser um deputado. Mas essa divisão não vai prejudicar principalmente as chapas proporcionais de deputados? Veja bem, eu não vejo como divisão. A oposição ela pode ter até 2 candidatos, ou 3 ou 4 candidatos. Mas se ela tiver a mesma linha de raciocínio, se ela tiver a mesma ideologia, ela vai estar unida num segundo turno naturalmente. E o primeiro turno, ela vai se respeitar e vai debater ideias, o que é melhor para o estado do Acre. Nós temos que acabar com essa gestão que já não deu certo. Nós temos que acabar com esse modelo de desenvolvimento que existe no Acre hoje, chamado florestania, que existe há mais de 20 anos e, infelizmente, já prostou para toda a população que nós não conseguimos avançar na nossa economia.
Muito bem, conversei aqui com o vereador Roberto Duarte, do MDB, vereador de Rio Branco. Obrigado, vereador. Eu agradeço a você, Rogério, novamente, agradeço a direção da emissora, a oportunidade de conversar com todos os seus telespectadores. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Até já.